Galera, é o seguinte, hoje a dinâmica da aula vai ser um pouquinho diferente, tá? As últimas duas aulas a gente falou sobre carboidrato. Na verdade, a primeira aula, a live 8, a gente falou, o tema foi desmistificando ali os carboidratos. E a gente falou um pouquinho, eu falei um pouco sobre os tipos de carboidrato, quais os melhores, os piores, enfim. Quem não assistiu a essa live ainda, ela pode ser assistida pelo YouTube. Então, só se cadastrar na minha lista VIP que vocês vão ter acesso. Quem não está cadastrado, vai lá no meu Instagram depois. Lá tem o link, tá? Aquele linkzinho que tem lá no perfil. Clica lá e aí vai ter um botãozinho escrito cadastrar na lista VIP e assistir as duas últimas lives. A live 8 foi uma live sobre carboidratos e a live 9 foi uma aula sobre low carb, ok? Então quem não assistiu, acompanha por lá, se cadastra, ok? Na hora que acabar a aula aí, vocês vão lá e se cadastram. Quem se cadastrou na minha lista, eu mando os e-mails sempre, tá? Então as últimas 3 lives eu mandei hoje. Infelizmente eu edito esse diabo sozinho, não sou um cara muito bom de edição, então eu demoro um pouquinho mais para editar. Algumas pessoas estão falando que está travando aí, gente. As outras pessoas falam que tudo está ok, porque a princípio o pessoal tinha falado que estava ok. Vamos lá, não sei se está travando na internet de das pessoas que estão falando ou se está travando para todo mundo. Sinaliza para mim aí, está travando, está ok? Como é que está o áudio? Cadê? Olha lá, a galera tá falando que tá ok, que recebeu. Pessoal, presta atenção. Quem não recebeu as lives, que não tem recebido as minhas lives, os links, né? Na verdade tenho mandado a cada 2 semanas, eu mando de 2 em 2. A ideia é que eu toda semana mande, mas por enquanto eu ainda não consegui. Quem não recebeu ainda, tem 2 alternativas. Ou a pessoa escreveu o e-mail errado, ok? Ou ela escreveu o e-mail errado. 3 alternativas, né? Ou escreveu o e-mail errado, ou caiu na caixa de spam, ou se não, o e-mail que a pessoa cadastrou tá na lista negra. Tá? O que é um e-mail na lista negra? Quando essa pessoa fica mandando um e-mail aí, se cadastrando e não abre os e-mails nunca, esses e-mails acabam caindo na lista negra do meu servidor. E aí eu não posso fazer nada. Então tem que cadastrar outro e-mail, ok? Então cadastrar outro e-mail. As 2 lives que eu mandei, e eu posso mandar se vocês cadastrarem na lista VIP, é a live 7... Desculpa, a live 8 é a live 9. A live 8 é sobre carboidratos e a live 9 sobre low carb. A live de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, ok? Sobre esses 2 temas. Então eu pré-selecionei algumas perguntas aqui para ela ficar um pouquinho mais dinâmica. E aí depois, sobrando o tema, eu vou abrir as dúvidas para vocês estarem perguntando. Ok? Então quem perguntou o tema hoje vai ser sobre carboidratos. A gente vai falar sobre carboidratos e sobre dieta low carb. Ok? Então, como de praxe, vou aqui desativar os comentários por enquanto. E daqui um pouquinho, que eu responder algumas perguntas, eu abro para vocês perguntarem, tá? E eu selecionei algumas perguntas que eu acho que são interessantes e perguntas comuns de muitas pessoas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta clássica: arroz branco é vilão? Tá? Então, primeira coisa, gente, a gente não pode considerar, de uma maneira geral, um alimento como um vilão. Então, tem aqueles alimentos que são mais indicados, tem aqueles alimentos que são menos indicados, tem aqueles alimentos que devem ser restritos a poucas vezes na semana ou no mês, tá? Então, como exceções. E eu não considero o arroz branco como um desses alimentos que deve ser consumido tão poucas vezes, né? Então, qual que é a diferença do arroz branco para o arroz integral? A primeira diferença é que a quantidade de micronutrientes, de vitamina, de mineral e até de fibras é maior no arroz integral, principalmente de micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? A quantidade de fibra é muito parecida, a diferença é mínima ali. Então, isso não torna o arroz branco um arroz ruim para quem quer emagrecer, para quem quer ter resultado. Ele simplesmente é um arroz que tem uma qualidade nutricional um pouco pior no sentido de micronutriente. Com relação à quantidade de carboidrato,
É a mesma coisa, não tem diferença entre o arroz branco e integral. Se tem alguma diferença, essa diferença é mínima, ok? Com relação à quantidade de fibra também, a diferença é muito pequena. Então, aquela questão lá que o arroz integral ele vai ser absorvido mais lentamente, etc., isso não é uma verdade. Então, vai depender muito da forma de preparo do arroz, se foi comido o arroz mais quente, se foi comido mais frio, junto com outros alimentos. Então, isso não faz uma diferença tão grande. Então, tanto o arroz branco quanto o arroz integral, eles podem ser consumidos em uma dieta que o objetivo é ganhar massa muscular e principalmente uma dieta que o objetivo é perder gordura. Então, não precisa excluir. Eu, particularmente, oriento com que com que os meus pacientes procurem optar prioritariamente pelo arroz integral, pelas questões que eu falei, de ser mais rico em termos de micronutriente, ok? Mas isso não significa que o arroz branco é um vilão. Ele simplesmente é um alimento que tem menor qualidade quando comparado ao arroz integral. A ideia é que o máximo de alimentos integrais seja consumido, tá? Então, pão integral, de preferência, porque ele conserva mais micronutriente, mais fibra. Macarrão integral. Então, todos os alimentos, quanto mais integrais vocês consumirem, costuma ser melhor, principalmente no sentido de micronutriente, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Para fins de contagem de calorias, tem diferença entre o pão branco e o pão integral? Então vamos lá, o que essa pergunta eu imagino que a pessoa quis dizer, quis fazer na verdade? Contagem de calorias. Então o o pão branco e o pão integral têm diferença em termos de caloria? Sim, na verdade o pão branco tem um pouco mais de calorias, porque o pão integral tem uma quantidade significativamente maior de fibras. Tá? Diferente do arroz, realmente o pão branco tem uma quantidade um pouco maior de fibras, e, consequentemente, faz dele um item menos calórico, na verdade, menos calórico em parte, tá? Mas pelo menos mais adequado, porque, para quem quer emagrecer, por exemplo, porque a gente tem um negócio que a gente chama de saldo calórico. O que é o saldo calórico? Por exemplo, eu como um alimento que tem 100 calorias, por exemplo, 100 calorias de açúcar, e eu como 100 calorias de um alimento que tem um monte de fibra, por exemplo, aveia, que tem fibra e que tem proteína. O saldo calórico é aquela quantidade de energia que de fato vai sobrar para mim, para eu utilizar como fonte de energia ou como fonte de energia de armazenamento. Tá? Então alimentos que são mais ricos em fibras, que são mais ricos em proteína, por exemplo, eles têm um saldo calórico melhor, ou seja, tem menos caloria, que eu vou chamar de vamos chamar de caloria engordativa, por exemplo. É um termo que eu estou inventando agora. Tá? Então, o pão integral, sim, ele tem um pouco mais de vantagem sobre o pão branco, mas isso não significa que a gente não pode estar consumindo pão branco. O pão branco ele pode ser consumido também, mas o pão integral ele é melhor, principalmente pela questão da fibra ali e dos micronutrientes. Ok? Vamos lá. Terceira pergunta. Você falou na live que é melhor ingerir a fruta do que consumir o suco, mas se o suco for natural? Então vamos lá. Por que é melhor consumir uma fruta do que ingerir um suco, mesmo sendo um suco natural? Porque a fruta ela não é processada, ela não é liquidificada, tá? Então ela conserva a quantidade maior de fibras. Quando a gente vai fazer um suco, pensa no suco de laranja, por exemplo. A gente pega a laranja ali, né, põe ela ali no aparelhinho, né, no espremedor de laranjas ali, e uma grande parte das fibras fica ali naquele aparelhinho ali. Tá? Você joga fora, você não come aquele bagacinho. Então, a repercussão metabólica do suco ele é pior do que a repercussão metabólica de uma fruta. Tá? Então, dependendo do suco, você acaba tirando casca também, jogando fora, então perde também micronutriente. Então, quando a gente ingere suco, a gente tende a ter uma quantidade de micronutriente menor e principalmente de fibras menor. A gente pode compensar isso em parte tentando ingerir a fibra junto. Tá? Então, por exemplo, sei lá, fazer um suco de laranja, pegar aquele bagaço e bater junto, vai virar uma gororoba ali. Então ele fica um pouco mais adequado. Só que o maior problema de ingerir suco não é nem essa questão da fibra em si. O maior problema de ingerir suco é que a gente tende a ingerir uma quantidade maior de calorias na dieta quando a gente bebe um suco. Por exemplo, a gente acabou de almoçar, vamos dizer que a gente teve um prato, uma refeição de 400 calorias, por exemplo.
tá? E beleza, então relativamente cheio ali, satisfeito. E de repente no final eu vou ali e tomo um suco de uva, um copo de suco de uva. Um suco de uva daqueles naturais ali, integrais, sem adição de açúcar, enfim, sem aditivo químico, beleza, um suco saudável. Só que num copo de 250 a 300 ml eu vou ter mais ou menos uns 30 gramas de carboidrato. Ou seja, eu vou ter 120 calorias a mais. Então se eu comi 400 gramas, pô, eu tenho mais de 25% de calorias a mais ingerindo esse suco. Então a questão do suco é um acréscimo calórico que pode trazer uma dificuldade maior no processo, por exemplo, de emagrecimento. Tá? Suco de laranja é a mesma coisa. Se você for observar, um copo de 300 ml de suco de laranja, ele é feito com 4 laranjas, 3, 4 laranjas. Depois do almoço você não vai conseguir comer 3, 4 laranjas. Você comeu uma laranja. Mas num copo de suco você ingere um valor calórico similar a 3, 4 laranjas. Então, mesmo o suco sendo natural, ele pode não ser uma alternativa interessante para quem está visando o processo de emagrecimento, ok? Não é que ele é vilão, que ele vai trazer problemas, que vai aumentar a chance de esteatose hepática, não é nada disso. É simplesmente um acréscimo calórico que pode não ser interessante para quem almeja ali perder gordura. Vamos lá. Quarta pergunta. Quais os carboidratos devem ser destituídos em uma dieta equilibrada? Então, quem não assistiu a live 8, né, a live sobre carboidrato, depois acompanhe que lá eu expliquei isso melhor, né? Expliquei isso detalhado. Eu expliquei os tipos de carboidrato, falei sobre carboidrato simples, carboidrato complexo, o que é açúcar, o que é amido. Então eu falei lá bastante sobre isso. Então, assim, de uma maneira geral, os piores carboidratos são aqueles carboidratos refinados. Então, seja ele açúcar vindo da cana, seja ele xarope de glicose, xarope de frutose, todo carboidrato que é muito liquidificado ou que é muito líquido, que é muito triturado, como farinhas, eles são menos interessantes do que as suas versões integrais. Então, por exemplo, uma mandioca, ela tem uma vantagem para a gente quando comparado à tapioca. Por quê? A tapioca ela vai ter uma repercussão metabólica pior, porque ela tem um índice glicêmico mais alto. A quantidade de carboidrato na tapioca é muito maior. Se eu pegar 100 gramas de mandioca, por exemplo, eu tenho 30 gramas de carboidrato. Se eu pegar 100 gramas se eu pegar 100 gramas de tapioca, eu tenho 30 gramas de carboidrato. Oh, meu Deus, calma. Se eu pegar 100 gramas de mandioca, eu tenho 30 gramas de carboidrato. Se eu pegar 100 gramas de tapioca, eu tenho 70, 80 gramas de carboidrato. Então, o problema da tapioca é a quantidade muito maior de carboidrato e um carboidrato que vai ter uma absorção muito rápida, justamente por ele ser triturado, liquidificado. Tá? Então, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com aquela vitamina C, o Cebion. Tá? Então, você pegar 2 copos de água, tá? Em um dos copos você coloca o Cebion inteiro e no outro copo você pega o Cebion, né, esfarela ele e joga. Então, você vai perceber que aquele Cebion que foi esfarelado, ele vai ser diluído muito mais rapidamente. Então, é o que acontece mais ou menos no nosso estômago quando a gente come um alimento que ele é mais refinado, que ele é mais esfarelado, que ele é uma farináceo, por exemplo, que ele é líquido. Esse carboidrato ele vai ser digerido muito mais rapidamente. Com isso, a gente vai ter uma repercussão metabólica um pouco pior. A gente vai ter um pico insulinêmico muito maior quando a gente tem carboidrato desse tipo. E aí, se a gente comer esse carboidrato puro, por exemplo, uma tapioca purinha ali, só com uma manteiga, por exemplo, além do valor calórico alto, você vai ter uma velocidade de absorção rápida, o que faz com que você tenha fome muito mais rapidamente. E isso acaba sendo desvantajoso para quem quer emagrecer. Tá? Aí é claro, se você pega uma tapioca, se você coloca ali fibra nela, se você coloca isso junto com uma proteína, aí você vai ter uma repercussão metabólica um pouco melhor. Só que continuará sendo a mesma quantidade de calorias vindo de carboidrato. Se você fez uma tapioca com 4 colheres de sopa, comendo ela pura, ou com 4 colheres de sopa comendo ela com outros alimentos, você vai continuar comendo 4 colheres de sopa de tapioca. Tá? Então, assim, esses alimentos que são mais refinados, triturados, farináceos, eles devem ser os alimentos menos consumidos no dia a dia, enquanto os alimentos mais integrais, como frutas, tubérculos, cereais integrais, aveia, arroz, todos esses cereais eles devem ser priorizados na dieta
Mesmo de quem quer ganhar massa muscular, não só de pessoas que querem perder gordura. Ok? Vamos mais uma pergunta aqui. Entre os tubérculos, poderia citar quais são os que possuem menos carboidrato? Bom, eu não sei de cabeça, eu não lembro de cabeça quais são considerados tubérculos e quais são considerados raízes, né? Porque tem uma diferença entre eles. Tá? Mas, por exemplo, vamos pensar naqueles alimentos, carboidratos que são geralmente que eles dão debaixo da terra. Então, batata, mandioca, enfim, esses outros carboidratos ali. Geralmente, por exemplo, entre batata doce, batata inglesa e mandioca, o que tem menor quantidade de carboidrato, por incrível que pareça, é a batata inglesa. E o que tem a maior quantidade de carboidrato é a mandioca. Tá? Então, assim, esses são os alimentos que têm uma quantidade de carboidrato que é baixa, ele não é muito alta. A mandioca de todos é o que tem mais carboidrato. Batata inglesa, batata baroa, inhame, eles têm uma quantidade de carboidrato muito parecida, por volta de mais ou menos 20 a 25 gramas em cada 100 gramas desses alimentos. A batata inglesa tem mais ou menos ali uns 15 gramas. E aí a gente tem cenoura, beterraba, por exemplo, que, se não me engano, são considerados tubérculos, eles têm um valor de carboidrato mais baixo ainda, por volta de 10 gramas de carboidrato em cada 100 gramas. Eu considero eles na minha lista de substituição como vegetal B, que é um vegetal que tem uma quantidade um pouco maior de carboidrato. Tá? Mas isso aí vai depender de cada nutricionista, essa caracterização ali, de onde que ele vai. Tá? Geralmente eu chamo esses alimentos de vegetais B, já batata, mandioca e inhame, essas coisas eu chamo de carboidrato mesmo. Tá? Então, assim, todos eles são úteis, todos eles têm o seu grau de importância e a diferença entre quantidade de calorias não é uma coisa tão significativa assim. Aí uma pergunta aqui que eu acho que serve de dica para todo mundo, que se quiser consultar sobre isso que eu falei, a pessoa perguntou, você tem uma fonte confiável onde eu possa pesquisar sobre a quantidade de carboidrato nos alimentos? No Brasil, a gente tem o que a gente chama de TACO, T-A-C-O, tabela de alimentos, como é que é? Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos. Eu não lembro exatamente como é que é o nome, se não me engano é da USP ou da Unicamp, eu não lembro exatamente, mas é a tabela referência mais interessante que a maior parte dos nutricionistas usam, tá? Então coloca assim, composição alimentos TACO, T-A-C-O. E aí vocês vão conseguir ter uma tabela muito confiável sobre vários tipos de alimento. Ok? Então fica uma dica aí para quem se interessa um pouco mais sobre esse assunto. Pergunta número 8. Qual o percentual máximo e mínimo de carbo é considerado para uma dieta low carb? Isso a gente falou na aula sobre low carb. Então, uma dieta low carb é uma dieta que tem menos de 130 gramas de carboidrato. Essa é considerada uma dieta low carb. E que tem mais de 10% da dieta sendo de carboidrato, ok? Então, geralmente, a gente pode tentar considerar uma dieta low carb uma dieta que tem entre 10% e por volta de 30%, alguns autores até consideram 40% de carboidrato. Eu considero 40% de carboidrato uma quantidade moderada. De 40% a 55% da dieta de carboidrato, eu considero isso como moderado. Então, o baixo seria acima de 10%, e abaixo ali de mais ou menos 35%. Na literatura eles falam até 130 gramas de carboidrato. A questão é que 130 gramas de carboidrato para uma pessoa de 100 quilos vai ter uma repercussão muito diferente de 130 gramas de carboidrato para uma pessoa de 50 quilos. Então isso tem que ser observado na hora de montar a dieta. Quem vai saber fazer isso vai ser um nutricionista, tá? Então a minha ideia aqui é trazer informações, levar informações para vocês, mas a prescrição dietética mesmo é impossível eu ensinar vocês fazendo aqui, nessa aula aí de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, ok? Outra pergunta, low carb significa ter mais proteína no prato do que carboidrato? Não, low carb significa ter pouco carboidrato na dieta. Tá? Então, por exemplo, um prato de almoço ele pode ser low carb. Na verdade, a dieta como um todo ela vai ser low carb se ela tiver menos de 130 gramas de carboidrato. Tá? Então, às vezes a pessoa tem uma dieta low carb, mas tem uma dieta baixa em proteína também. E, enfim, ela vai ter um consumo calórico muito baixo, mas essa dieta pode ser considerada low carb.
Em geral, quando a pessoa vai fazer uma dieta low carb, há uma tendência de se consumir um pouco mais de proteína. E isso é benéfico, né? Então, para quem tem o objetivo principalmente de emagrecer, comer um pouco mais de proteína é benéfico. E a gente falou isso na aula de proteína. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, babau, perdeu. Tá? Fica para a próxima. Vamos lá. Gostaria de saber sobre a eficácia do carb cycling, né, na perda de peso e quais tipos de carbo utilizar em predominância nessa fase. Então, ele está perguntando sobre ciclo de carboidrato. Então, tem um tipo de dieta que você pode ciclar o carboidrato. Por exemplo, num dia faz a dieta com um pouco mais de carboidrato e no outro dia reduz a quantidade de carboidrato. Essa é uma estratégia que é interessante para o emagrecimento. Aqui no consultório, muitas vezes eu faço essa estratégia quando aquele meu cliente, meu paciente, chegou num ponto onde a gente já conseguiu ter uma resposta muito positiva com uma dieta tradicional e ele está meio empacado ali, não está saindo mais, e aí eu percebo que ele já está muito seguro na dieta, já está com um hábito adequado, aí muitas vezes eu faço essa sugestão de alguns dias da semana reduzir bastante o carboidrato e outros dias se manter a dieta normal. Isso é uma estratégia muito interessante, porque nesse dia que reduz não só carboidrato, eu reduzo carboidrato e gordura. Eu reduzo, no final das contas, muita caloria esses dias. E aí a pessoa tem um déficit energético mais significativo esses dias, e o saldo total no final de 2 ou 3 meses ali de dieta é bem positivo. A pessoa consegue ter um resultado melhor. Então, às vezes, ela estava meio estabilizada no emagrecimento e consegue baixar. Então, assim, é eficiente, é uma estratégia eficiente. O problema é, assim, ela é eficiente desde que bem feita. Por exemplo, os dias que tem mais carboidrato não pode ser uma chutada de balde, tem que ser uma dieta ali equilibrada. E os dias que tem menos carboidrato é o dia que vai ter menos caloria. Agora, colocar menos carboidrato e compensar isso colocando mais gordura pode não funcionar, ok? E quais os tipos de carboidratos utilizar? Ele perguntou. Na verdade, os melhores carboidratos são aqueles mais integrais, mais naturais, que eu falei na aula. Eu falei na aula 8, na live 8 sobre Desmistificando carboidratos. Então, quem não assistiu, no final aí vai lá e se cadastra no link que eu deixei lá no meu perfil para vocês receberem as aulas. Ainda dá tempo de receber. Vou deixar essa semana disponível. Depois, acabou. Quem não assistiu essa semana, um abraço. Beleza? Vamos lá. O horário que você consome o carboidrato influencia o processo de emagrecimento? Preciso cortar o carboidrato da noite para emagrecer? Essa é uma pergunta muito clássica, né, sobre o horário de carboidrato. Tá? Então, presta atenção, grava. Emagrecimento depende de déficit energético. Tá? Então, não é questão de sair contando caloria, não é isso. Até porque, para você ter déficit energético, o que significa o déficit energético? Ter uma ingesta calórica menor do que o seu gasto calórico. Isso é déficit, é você ter uma deficiência na quantidade de calorias. Então, para o emagrecimento, é interessante ter isso, é interessante ter esse déficit energético. Interessante não, é fundamental ter esse déficit energético. A gente só não precisa colocar uma quantidade mais baixa de proteína, porque o nosso corpo tem uma dificuldade de utilizar a proteína como fonte de energia. Mas os outros 3 macronutrientes que são calóricos ali, que é o carboidrato, a gordura e o álcool, eles devem ser reduzidos em dieta de emagrecimento. Tá? Só que não importa o horário que você vai consumir esses alimentos, eles podem ser consumidos em qualquer horário. O que importa é o saldo total do dia, o que importa é o saldo total da semana, do mês. Tá? Então, a gente pode distribuir o carboidrato direitinho. Você vai fazer 4 refeições ao dia. Se eu vou comer, sei lá, 100 gramas de carboidrato por dia, pode ser 25 de manhã, 25 no almoço, 25 no lanche da tarde e 25 no jantar. Se eu consumir 50 no almoço, 50 no jantar, não comer nada no café da manhã, nada no lanche da tarde, o resultado em termos de emagrecimento provavelmente vai ser igual. Tá? Não faz muita diferença. Então os estudos mostram que não faz diferença o horário que você vai consumir. A diferença, quando existe, ela é mínima, é irrisória. Então tem outros aspectos que são muito mais importantes. Por exemplo, você promover a adesão à dieta. Então se você sai cortando o carboidrato do almoço, coloca só salada e carne no almoço, só salada e carne no jantar. À noite você não come carboidrato. Se você faz isso, há uma tendência a ter menor adesão da dieta. E aí isso acaba prejudicando o resultado em médio e longo prazo. Então a ideia é que você tenha uma dieta que você consiga fazer, acima de qualquer coisa. A consistência em fazer a dieta é um dos aspectos mais importantes para o resultado de longo prazo. Tá?
Então não faz diferença o horário que vai comer carboidrato, pode consumir o carboidrato toda noite se quiser, jogar todo o carboidrato para a noite e ainda assim o emagrecimento vai acontecer. Tá? O que importa é o total do dia. Vamos para a próxima. Podemos definir o abdômen comendo carboidratos limpos? Né? Eu não sei o que foi chamar de carboidrato limpo, mas eu imagino que sejam carboidratos de maior qualidade. Sim, com certeza. Não é só low carb a estratégia para emagrecimento. Low carb é uma das estratégias. Tá? Então, na aula sobre low carb, eu mostrei estudos que comparavam dieta low carb com dieta low fat e, no final das contas, o emagrecimento foi igual. Então, sim, é possível ter o abdômen definido desde que você tenha uma estratégia que promova esse déficit energético para você ter a queima de gordura. Tá? E aí, nesse aspecto aí, você deve fazer um treino com alta intensidade para estimular um pouco mais o metabolismo, para aumentar o gasto calórico no repouso. Deve ter um treino cardio, de preferência juntar um treino HIIT com um treino contínuo ou com um HIIT um pouquinho mais lento, mais leve na verdade, para você ter melhora em aspectos moleculares ali, por exemplo, aumento da quantidade de mitocôndria, da qualidade da mitocôndria, para você ser mais eficiente para utilizar a gordura como fonte de energia. Tá? Então, assim, seu maquinário ali, mitocondrial ele acaba sendo otimizado e queimando mais calorias. Então, isso o treino vai fazer com a gente. Tá? A nutrição ajuda, claro, mas o treino é um dos principais fatores que vai influenciar nesse processo de biogênese mitocondrial. Já um treino intenso gasta bastante energia para a gente recuperar o músculo, para fazer o processo de anabolismo. Então, isso aumenta o gasto calórico. E, por outro lado, se a gente reduz a quantidade de calorias da dieta, juntando os dois, a gente vai ter um déficit calórico e, com isso, emagrecimento. Podendo a dieta ser low carb, podendo a dieta ser low fat, podendo a dieta ser equilibrada, não ser nenhum dos dois, sendo simplesmente low calorias, né? Baixa em caloria. Isso já é eficiente para o emagrecimento. Ok? Então a resposta sim, a gente pode ter um abdômen definido comendo carboidratos, e obviamente os carboidratos limpos, né, de melhor qualidade, são os melhores. Aí a outra pergunta, qual o mínimo de carboidrato a se ingerir por dia em 4 refeições, sendo que o objetivo é ganhar massa muscular reduzindo peso, né? Entendi, reduzindo gordura. O que você aconselha? Necessito baixar 10 quilos e estou praticando musculação. Aí a dúvida é justamente para não baixar muito o carboidrato e atrapalhar o ganho de massa magra. Então vamos lá, primeira coisa, definir o objetivo principal é o primeiro passo. Tá? Então, assim, se o objetivo principal é perder gordura, a dieta tem que ser desenhada para que tenha um déficit energético. Então, esse é o primeiro ponto. Se a dieta ela é desenhada para ter um déficit energético, ela vai um pouco na contramão do que seria uma dieta desenhada para ter ganho de massa muscular. Porque para ter ganho de massa muscular, a gente tem algumas características. E a gente falou isso na aula de hipertrofia. Tá? E uma dessas características é que a dieta tem um pouco mais de caloria. Justamente porque, imagina, se eu gasto 2.000 calorias por dia, eu sou sedentário, tá? E eu consumir 2.000 calorias, eu vou ficar equilibrado, eu não vou nem emagrecer nem engordar. Mas se eu passo a fazer exercício, uma musculação e passo a gastar 500 calorias a mais, eu preciso de ter um ajuste na minha quantidade de caloria. Então a dieta ela precisa ser um pouco mais hipercalórica, ter mais calorias. Então para eu ganhar massa muscular, otimizar o meu ganho de massa muscular, isso é fundamental, que a dieta seja hipercalórica. Não demasiadamente, senão acaba acumulando gordura. Mas ela tem que ser ter um pouco mais de caloria do que se eu não tivesse objetivando ganhar massa muscular. E para perder gordura, o que eu preciso? De uma dieta com menos caloria. Para eu não perder massa muscular, a gente falou sobre isso na aula de proteína, eu posso aumentar a quantidade de proteína na minha dieta para eu segurar a massa muscular. E tem estudo que mostra que é possível, inclusive, ganhar massa muscular em dieta com baixa quantidade de calorias e com baixa quantidade de carboidrato. Mas não vai ser o melhor dos mundos, né? Você vai ganhar um pouco mais, mas menos do que você ganharia numa dieta de hipertrofia. Então, assim, o foco vai nortear qual a conduta que o nutricionista vai ter. Se o foco principal é perder gordura, se aquilo é mais importante naquele momento, a dieta vai ser focada nisso e a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de desenvolver massa muscular. E o contrário é a mesma coisa. Se o foco é ganho de massa muscular, a pessoa vai ter mais dificuldade de perder gordura. Não significa que a gente não seja capaz de fazer os dois ao mesmo tempo, mas a gente talvez não vai ter o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo.
Tá? E não é questão de competência do nutricionista ser bom ou ruim, não. É questão que são coisas, de certa forma, antagônicas, ok? Então, por exemplo, na síntese de proteína, né, por exemplo, na mTOR, que é a via de sinalização para síntese proteica, a falta de energia inibe a via. Ela direciona isso para a via de proteína mitocondrial. Então, assim, são coisas que, de certa forma, são meio antagônicas. Então, o objetivo que deve nortear a conduta do nutricionista, ok? Então essa pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que se importar em não perder massa muscular. Para isso, ela tem que concentrar as forças delas em ter a dieta hipocalórica, manter o treino de musculação, treinar com intensidade, distribuir proteína ao longo do dia. Então, mais importante do que distribuir o carboidrato é distribuir a proteína em 4 refeições. Sugiro ali comer proteína a cada 4, 5 horas. E a quantidade de proteína é maior do que a quantidade de proteína para ganho de massa muscular. Ok? Eu falei bastante nisso na aula sobre proteína e emagrecimento, e quem perdeu, perdeu. Lamento. Então, não deixe de se cadastrar nas lives para não perder mais nenhuma delas. Vamos lá. 16ª pergunta. Opa, ainda tem bastante tempo ainda. Depois de ajustar a qualidade do carboidrato, como saber a quantidade certa pensando em emagrecimento? Cara, essa pergunta ela é muito, muito difícil de responder. Não tem uma resposta única, porque a gente deve... As respostas que as pessoas têm frente ao consumo de calorias e de carboidrato, elas são muito individuais. Então, é o papel do nutricionista olhar o histórico da pessoa, como a pessoa vinha se alimentando, a frequência que ela vinha comendo de carboidrato, como está as chutadas de balde dela, bebida alcoólica. Então o nutricionista ele tem que ter um olhar bem holístico ali com relação a toda a dieta, todo o histórico da pessoa, para em cima disso propor uma quantidade de carboidrato. Tá? Então eu faço isso, eu olho, beleza, essa pessoa vinha comendo aqui carboidrato demais, aqui tinha carboidrato de menos, aqui tinha muita gordura, e aí em cima disso eu proponho uma coisa baseado mais ou menos no que eu percebo que a pessoa já fazia. Tá? Então, por exemplo, se ela está comendo ali, vou dar um exemplo, está comendo 5 colheres de arroz e 4 colheres de feijão, e eu estou aumentando a quantidade de proteína dela, e sugerindo que ela aumente a quantidade de vegetal. Então talvez eu consiga reduzir isso para 3 de arroz e 3 de feijão. Então, só fazendo isso eu já reduzi a quantidade de carboidrato. E eu vou testar isso. Então a resposta da pessoa que vai fazer a minha mudança de conduta ou manutenção da conduta. Então na próxima consulta eu vou observar se a pessoa teve resultado. E aí, entre uma consulta e outra, ela vai me dando feedback. Ela vai me dando feedback se ela está se sentindo bem, se ela está ficando fraca, coisa do tipo. Então a maioria dos meus pacientes eles conseguem fazer dieta numa boa. Muitos deles, inclusive, voltam na consulta de retorno falando, nossa, era muita comida, eu nem estava conseguindo comer tudo. Até diminuir um pouco. Ou seja, a quantidade que eu coloquei foi suficiente. E mesmo assim vem com emagrecimento. Agora, é claro, existe aquela pessoa que vem, nossa, eu estou ficando com fome. Aí eu vou aumentar. Aí eu vou ver se eu vou aumentar a proteína, se eu vou aumentar outro grupo. Ou se eu vou aumentar mesmo o carboidrato. Agora, nas minhas dietas, uma queixa muito, mas muito incomum é da pessoa se sentir mal, se sentir fraca. Porque realmente eu costumo não colocar a quantidade de carboidrato tão baixa. Tá? Mas eu coloco as dietas para emagrecimento, as minhas dietas, se você for olhar, tem paciente que tem menos de 130 gramas de carboidrato. E ele nem percebe isso, por causa da escolha do carboidrato. Só para você ter ideia, se eu pego a dieta de uma pessoa, eu coloco ela para comer 250 gramas de abóbora, aquela cambuchá, aquela docinha que a mulherada adora, tá? Cara, 250 gramas de abóbora tem o equivalente de carboidrato de 2 colheres de tapioca. Então, se eu coloco a pessoa no almoço dela, peço para ela 200 gramas de vegetal, 150, sei lá, 130 gramas de carne, isso aí já foi 330 gramas, 350 gramas. E ainda coloca 200 dessa abóbora ali, cara, o prato vai dar um prato de pedreiro. A mulher vai comer mais de meio quilo, só que a quantidade de carboidrato vai ser por volta de 20 gramas. Muito baixo. Então, 250 gramas dessa batata, por exemplo, dessa cambuchá aí, como é que é o nome, meu Deus? Dessa abóbora, tem por volta de 20, 25 gramas de carboidrato, menos de 100 calorias, é muito pouco. Tá? Então a questão é a estratégia. O nutricionista pega isso na consulta. Eu, por exemplo, eu mando um questionário para os meus pacientes que, cara, na boa, o tempo médio de resposta que eles demoram para fazer são 40 minutos. Os meus pacientes eles demoram 40 minutos para responder o questionário.
E aí depois disso, antes da consulta, eu dou uma lida no questionário deles, então eu já chego na consulta sabendo o que eu vou fazer. Se o cara viesse responder esse questionário aqui na consulta, a consulta ia durar, sei lá, 3 horas, porque ia ter que responder o questionário, depois mais a conversa que eu vou ter. E aí, na consulta, eu acabo também tentando pegar essas nuances, pegar esses detalhes. Pergunto um monte de coisa. O que eu não consegui entender no questionário, eu pergunto para a pessoa na hora. Tá? Então, definir a quantidade de carboidrato é um papel do nutricionista, ok? Dá para eu ensinar vocês a fazerem isso? Cara, até dá, mas a gente teria que fazer uma aula específica sobre isso e nesse momento não quero, não é viável. Eu sei, ok? Quem sabe mais para frente. Vamos lá. Dieta low carb funciona para quem quer baixar o percentual de gordura mais rápido? Aí vamos lá. O que a literatura traz para gente? Quando a gente compara dieta low carb com dieta low fat, com dieta tradicional, com dieta mediterrânea, com jejum intermitente, com praticamente todos os tipos de intervenção de emagrecimento, se o valor calórico das duas for igual, em médio e longo prazo o resultado é igual. No entanto, não sei explicar o porquê, dieta low carb ela proporciona um resultado mais rápido. Então a curva é mais ou menos assim, a dieta está vindo aqui assim, a pessoa está normal, aí ela faz um low carb, a curvazinha é mais rápida. Enquanto em as outras dietas a pessoa vai emagrecendo de forma um pouco mais lenta. No final, após 6 meses mais ou menos, essas dietas elas começam a se encontrar. E o resultado final é igual. O que parece que acontece com a dieta low carb é uma queda e depois ela tem uma acomodação e sobe um pouquinho. Tá? Por que sobe um pouquinho? Talvez que as pessoas não tiveram tanta adesão à dieta, enfim. Aí a gente pode tentar discutir isso de várias formas. A questão é que isso acontece. A dieta low carb ela proporciona um resultado de emagrecimento um pouco mais rápido, mas de médio e longo prazo é igual. Tá? O problema é quando o low carb é mal feito, que a dieta é muito restrita em carboidrato, aí acontece um problema. A dieta fica muito difícil de ser feita e a pessoa não consegue sustentar. Então a chance do resultado ir por água abaixo, da pessoa chutar o balde e depois perder todo o resultado é gigantesca se é uma dieta low carb mal feita, que a pessoa priva demais de carboidrato. Por exemplo, dieta cetogênica é quase que impossível da pessoa manter para o resto da vida. Não vou dizer que é impossível, mas imagina, dieta cetogênica é uma dieta que a pessoa coloca 70, 80% de gordura, 10, 15% de proteína e menos de 10% de carboidrato. É muito difícil, no aspecto social, cultural, emocional, é completamente inviável de se manter isso por muito tempo para, sei lá, 99% das pessoas. Tá? E o resultado não é melhor do que outras dietas. Então os estudos mostram que o resultado é igual. Claro que a gente vai ter os defensores ali, defendendo com unhas e dentes, porque para mim deu certo, acabou com minha compulsão. Cara, eu tenho esse relato de que dieta deu certo e acabou com compulsão de, sei lá, boa parte dos meus pacientes, sem fazer esse tipo de dieta. Eu nunca prescrevi dieta cetogênica, tá? E nem por isso meus pacientes não tiveram resultados. A questão não é essa, a questão é qual dieta vai proporcionar resultado e que você vai conseguir manter. Essa aí é a pergunta que vale $1 milhão. Então, ou melhor, que vale o emagrecimento. Você tem que ter uma dieta que você consegue manter em médio e longo prazo, ok? Mas sim, o low carb ele tende a reduzir mais rapidamente o percentual de gordura, tá? Mas de médio e longo prazo é igual. Dieta que tem uma restrição muito severa de carboidrato vai reduzir muito mais rápido o peso, não necessariamente gordura. Por que vai reduzir o peso? Porque uma dieta com restrição severa de carboidrato vai reduzir o nosso armazenamento de uma molécula que a gente chama de glicogênio. Tá? O glicogênio muscular, por exemplo, é a forma que nosso músculo estoca carboidrato. E aí, o nosso músculo estoca esse carboidrato na forma de glicogênio e, junto com isso, retém uma quantidade de água. Então, o que acontece? A pessoa diminui glicogênio, diminui água, ela murcha, ela perde peso. Esse peso é massa magra, não é massa gorda, não é gordura. Ela perde peso de massa muscular. Então, em dieta cetogênica, nos primeiros 3 dias de dieta, que é o tempo que se demora ali para ter uma cetogênese, ou uma dieta restritíssima de carboidrato, que a gente não consegue repor esse glicogênio, a perda de peso é rápida, decorrente de perda de água, de perda de massa magra. Ok? Vamos lá. Mais uma pergunta. Em minhas receitas só uso farinha de aveia, amêndoa, linhaça e coco. Essas são mesmo farinhas low carb?
Então vamos lá, farinha de aveia não. Aveia é um alimento que ele tem 80% mais ou menos, 75% de carboidrato e o restante de proteína, fibra ali, tá? Então ela não é uma farinha low carb, ela é um carboidrato. Só que é um carboidrato de uma qualidade melhor. A farinha nem digo tanto, mas o farelo, por exemplo, tem uma quantidade maior de fibra e tem uma quantidade boa de proteína. Então é bacana, é melhor do que uma farinha de trigo, é melhor do que uma farinha de arroz, por exemplo, com certeza. Agora ali, farinha de amêndoa, de linhaça, de coco, são farinhas que têm pouco carboidrato sim, mas tem um valor calórico lá em cima, porque são fontes de gordura. Tem bastante fibra, algumas delas, por exemplo, linhaça, mas tem gordura, tem uma quantidade grande de gordura. Essa farinha aí, ela pode engordar a pessoa se a dieta tiver em excesso de calorias. Então o fato de ser low carb não significa que a pessoa vai emagrecer. Se a dieta for low carb, mas for alta em calorias, pode ser que a pessoa até engorde. Ok? Então, eu mostrei um estudo falando sobre dieta cetogênica e as pessoas tinham um consumo calórico mais alto, de 2.400 calorias, simplesmente o que acontecia com elas? Não emagreciam. Por quê? Porque o valor calórico era alto. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vou responder mais uma das perguntas aqui, duas perguntas, e depois eu vou abrir para vocês. Posso comer pão todos os dias? Sim, claro. Por que não? Pode comer pão todos os dias. Se você não pão, vamos dizer, um pão francês, por exemplo, sei lá, um pão integral. Se a pessoa não é doente celíaco, ela pode comer um pão, inclusive de trigo todos os dias, que tem glúten todos os dias. Se a pessoa tem doença celíaca, não, ela não pode comer de forma alguma, nada que tenha glúten. Se a pessoa é intolerante ao glúten, ela também vai ser interessante que ela não coma todos os dias. Mas a parcela de pessoas que é doente celíaca é menos de 1% da população. A parcela de pessoas que é intolerante ao glúten, por exemplo, é de por volta de 5% ou menos da população. Então 95% da população vai poder comer pão todos os dias. O que vai determinar se ela vai ter resultado para emagrecimento, por exemplo, é o quanto ela vai comer de pão e o quanto ela vai comer dos outros alimentos na dieta, incluindo carboidratos, incluindo gordura. Ok? Então sim, a pessoa pode comer todos os dias pão, sem problema algum. Dá para fazer low carb quem quer hipertrofia sem precisar e também precisa perder gordura? Eu já respondi isso, né? Então, assim, dieta low carb não é a melhor dieta para quem tem o foco em ganho de massa muscular. Tá? Então, todas as recomendações que a gente tem ali sobre hipertrofia falam da necessidade de se ingerir por volta de 50% de carboidrato da dieta. Porque a gente precisa ali do carboidrato para fornecer energia, para manter um bom balanço ali de insulina, ok? Então, assim, o carboidrato ele é um nutriente importante para quem quer ganhar massa muscular. Não significa que quem come pouco carboidrato não vai ganhar. A pessoa vai ganhar, mas ela vai ter uma capacidade reduzida comparada com a pessoa que come um pouco mais de carboidrato. Ok? Agora, assim, não dá muito para acreditar nos xiitas aí, low carb, aí, porque um monte dele não come carboidrato, mas se entope de bomba. Aí, minha filha, se entupindo de bomba, não precisa nem treinar, você vai ganhar massa muscular. E aí tem gente que vai falar, isso é baboseira. Baboseira nada. Tem um estudo, que eu não lembro se é de 2000, agora eu não lembro, do Bazin, que o cara comparou um grupo que usava bomba e treinava, um grupo que só treinava e um grupo que só usava bomba e um que não fazia nada. O que não fazia nada não ganhou nada de massa muscular. O que tomava bomba e treinava foi o que mais ganhou massa muscular. Aí, beleza, quem ganhou mais massa agora? O que só tomava bomba ou o que só treinava? O que só tomava bomba ganhou mais massa muscular do que o que só treinava. Tá? Então a bomba faz milagre. Milagre para o ganho de massa muscular e destrói a tua saúde. Tá? Então uma série de efeitos colaterais, eu já falei sobre em alguns posts. A gente pode fazer uma live sobre isso, sobre anabolizante? Pode ser, quem sabe. Não sei se eu domino tanto esse tema, tem um tempo que eu não estudo isso, mas eu posso chamar algum colega meu que domine bastante o tema aí. Mas, então assim, dieta low carb não é a melhor dieta para quem quer perder gordura. Ou, desculpa, para quem quer ganhar massa muscular. Tá? Então, assim, é possível ganhar, sim, mas se a pessoa tem foco na hipertrofia, não vai fazer low carb. Beleza, eu acho que eu já fiz 20 perguntas aqui. As outras, deixa eu ver aqui se tem alguma que é muito legal aqui. Não tem. Vou abrir para vocês. Deixa eu ativar os comentários. Pronto. Aí, ó, recebi todas as lives. Deixa eu ver aqui. Podem fazendo perguntas. Se eu achar alguma pergunta interessante aqui, eu respondo. Vamos ver aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu ver. Aberto, galera, aberto para perguntas. Não se esqueçam de se cadastrar, tá, na lista VIP para receber acesso às lives, a gravação das lives.
Ok? Então tem muita gente que não consegue, vai perder um dia ou outro, que não conseguiu vir aqui. Por exemplo, hoje tem 200 pessoas, teve dia que a gente teve mais de 600 ao vivo. Então, não deixe de se cadastrar. Além das gravações das lives, eu vou assim, constantemente eu vou mandar outros materiais que eu não consigo colocar no Instagram, por exemplo. Textos um pouco mais longos, outros vídeos, sinalizar quando tiver vídeo no YouTube. Outra coisa, se cadastre ali nas lives e se cadastre no meu YouTube, tá? Eu ainda não tenho vídeo lá, mas eu vou começar a colocar, acho que essa semana eu já começo a colocar. Aí vamos lá, xilitol, distensão abdominal. Cara, tem algumas pessoas sim que tem distensão abdominal com xilitol. Então aí a alternativa é buscar outro adoçante natural, stevia, por exemplo. Tem algumas perguntas generalistas aqui que eu vou responder. E celulite, como se livrar dela? Cara, celulite emagrecendo, né? Então celulite tem relação com gordura, com inflamação ali do tecido adiposo, e quanto mais gordura a pessoa tem, mais inflamado, mais edemaciado esse tecido vai ser. Então se a pessoa quer perder celulite, diminuir celulite, não vou dizer eliminar, mas diminuir celulite, ela tem que emagrecer, tem que perder gordura. E infelizmente algumas pessoas têm uma maior propensão para acumular ou ter aquela celulite mais visível do que outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Sobre intolerância à lactose, sobre enzimas de lactose, o que você acha? Quem é intolerante pode consumir alimentos com enzima? Então vamos lá. O que é intolerância à lactose? É uma incapacidade ou uma dificuldade que o nosso corpo tem de digerir a lactose. A lactose é o carboidrato do leite. É uma mistura de glicose com uma mistura de galactose. Então, tem uma enzima que quebra esse disacarídeo, e essa enzima chama lactase. Então, a pessoa que tem intolerância, ela tem uma deficiência na produção de lactase. Com o passar dos anos, algumas pessoas vão desenvolvendo isso, e vão piorando e vão agravando esse quadro. E aí, para essas pessoas, os alimentos sem lactose, eles vão ser úteis, por quê? Porque o que é um alimento sem lactose? Não é que você tira a lactose dele, é que você coloca a enzima no alimento, na lactase. Então, por exemplo, um leite. O leite sem lactose. O que é um leite sem lactose? É um leite que você adicionou a enzima, a lactase, e quebrou a lactose. Ou seja, ele não tem lactose, ele tem galactose e glicose. O problema é que nem sempre 100% dela é quebrada. Então tem pessoas que são muito sensíveis que mesmo os alimentos sem lactose vão trazer efeito para a pessoa, né? Às vezes distensão abdominal, às vezes dor, diarreia, enfim, cada pessoa manifesta um tipo diferente de efeito, pode manifestar tipos diferentes de efeito, e assim, existem graus e graus. Então tem gente que é muito intolerante, qualquer coisinha vai ter problema. E tem gente que não. Tem gente que é intolerante à lactose quando bebe leite, que tem uma quantidade maior. Mas quando usa algum alimento fermentado, como queijo e iogurte, já não manifesta nenhum tipo de sintoma. Tá? Então eu acho que sim, só que tem que testar. É o tipo de coisa que a pessoa precisa testar. Ó, teve uma aqui que falou que come 380 gramas de carboidrato sendo vegano e emagrece. Bacana. Então, você vê que ela come 380 gramas de carboidrato, mas muito provavelmente a dieta tem uma quantidade mais baixa de gordura, ou ela tem um metabolismo ali muito privilegiado, ou faz mais exercício, mas enfim, não é determinante por emagrecimento ter que comer pouco carboidrato. Depende de uma série de coisas da dieta. Estímulos tensionais na musculação são mais coerentes com dietas restritivas? Cara, pergunta muito interessante, muito inteligente, do personal Caio Santos. Teoricamente, sim. Tá? Então, teoricamente, quando a dieta está mais restritiva em termos de carboidrato, a gente vai ter uma maior dificuldade na recuperação de glicogênio. E os treinos tensionais, ou seja, treinos com muita carga e menos repetições, eles dependem menos da via glicolítica. Então, teoricamente, sim. Mas na prática, nem sempre isso acontece. Então, tem gente que está na dieta restrita e não tem tanta dificuldade de fazer treinos mais metabólicos. Mas, em teoria, sim. Quando eu vou prescrever dieta e prescrever treino junto, se eu faço, às vezes, um treino mais restritivo, uma dieta mais restritiva, muitas vezes eu coloco um treino tensional para ela mesmo. Tá? Então, muitas vezes, quando eu faço os dois juntos, então eu tenho muitos clientes aqui no consultório que fazem que eu prescrevo tanto a dieta quanto o treino. E aí eu costumo fazer isso algumas vezes, nem sempre. Líquido junto com a comida atrapalha o emagrecimento?
Se for água, não. Inclusive tem estudo mostrando que pode ajudar o emagrecimento. Por que pode ajudar? Porque a pessoa ao beber água, ela vai ter uma tendência a comer menos, ela vai ter uma saciedade mais rápida bebendo água. E isso pode ajudar. Tem um estudo que comparou dois grupos de pessoas. Um grupo foi orientado para beber 500 ml de água antes de cada refeição. E esse grupo teve teve emagrecimento um pouquinho maior do que o outro grupo. Os dois fazendo apenas orientação sobre nutrição, nada de dieta, não teve prescrição. Então eles receberam orientação e um deles foi orientado a consumir bastante água antes da refeição e esse grupo emagreceu um pouco mais. Então não atrapalha. Agora, se o líquido for um líquido calórico, um suco, sim, vai atrapalhar, pode atrapalhar por causa da quantidade de caloria. Cuscuz na dieta low carb aumenta o índice glicêmico? Cara, eu não sei qual que é o índice glicêmico do cuscuz, não me lembro. Mas assim, o índice glicêmico não é uma variável tão importante, por exemplo, para o emagrecimento. Tá? A carga glicêmica, que tem relação com a quantidade de carboidrato, é mais importante. Ou seja, a quantidade de carboidrato é mais importante do que o índice glicêmico em si. Ok? Então, assim, se você for comparar, por exemplo, a pessoa que come cuscuz com a pessoa que come tapioca, há uma tendência a comer menos carboidrato, por exemplo, quando se ingere cuscuz. Então, teoricamente, seria mais vantajoso. Mas isso é detalhezinho. O que importa é o todo, a quantidade de carboidrato que ela come como um todo. Temos mais alguns minutos. Creatina pede quantos litros de água por dia, mais ou menos? Cara, não tem necessidade de aumentar a ingesta de água se toma creatina. Isso é um pouco de mito, tá? Então, a quantidade de água para cada pessoa vai variar. Por exemplo, pessoas que têm o intestino constipado devem beber um pouco mais, mas em média entre 35 ml por quilo de peso a 45 ml. Tá? Então, se todo mundo aí que está treinando ali bebe 35 ml, se não tem um treino muito exaustivo, que tem muita perda de líquido, por exemplo, 35 ml por quilo de peso já vai funcionar muito bem, independente se está usando creatina ou não. Falar sobre dieta flexível. Cara, a gente pode fazer uma live sobre isso, falar um pouquinho, né? Então tem alguns conceitos interessantes, outros não, mas enfim, a gente pode fazer uma live sobre isso, não dá para responder tão rápido assim não. Por que não dá consultoria online para prescrever dieta? Queria muito uma dieta sua. Cara, infelizmente mesmo, não pode por uma questão legal. O Conselho de Nutrição não permite a prescrição de dieta online, tá? Então, assim, eu gostaria muito de fazer, seria muito legal. Eu acho completamente válido, então eu torço para que isso seja liberado um dia, mas infelizmente não é. Então, o que eu arrumei como solução? Eu montei um e-book lotado de orientações nutricionais e montei uma forma não de prescrever dieta, mas de indicar a quantidade mínima e máxima de cada grupo que a pessoa deveria usar. E aí, junto com isso, eu coloquei um link nesse e-book que a pessoa assiste uma aula minha de como montar a dieta, para ela ter uma noção melhor. Então eu pego as quantidades mínimas e máximas que a pessoa precisaria para ter um resultado satisfatório, coloco lá na tabela, divido carboidrato, gordura e proteína. A pessoa ela tem uma tabela com todos esses grupos de alimentos e eu faço isso em porções. Uma porção de carboidrato aí depende de cada grupo alimentar. E aí a pessoa que faz a minha consultoria online recebe esse material, ok? Em falar em consultoria online, estou com vagas abertas. Muito provavelmente a partir do mês que vem eu vou fechar minhas vagas. Já estou chegando no limite ali de pacientes, de clientes que eu atendo. Aí mês que vem, provavelmente, não sei se no outro mês, eu devo fechar. Então, quem não é meu cliente aí, tem interesse na consultoria online, se acelere aí, porque pode ser que em pouco tempo acabem as vagas. Aí vai depender sempre de alguma pessoa estar saindo para poder entrar outra. Vamos lá. O vinho é prejudicial à dieta para perda de gordura corporal? Depende da quantidade de vinho. Tá? É o que eu falei na primeira pergunta, não sei se você estava aí. Jenny Fitness. O vinho é um alimento calórico também, né? Então 150 ml de vinho, que é uma dose, tem mais ou menos 130 calorias. Isso é equivalente a 2 fatias de pão, por exemplo. Então você toma muito vinho, sim, é prejudicial sim para a perda de gordura. Pouca quantidade, não. Se estiver dentro de um contexto onde a dieta vai ter restrição calórica, não. O problema do vinho é que muitas vezes ele é acompanhado de um queijinho, do tira-gosto. Aí já viu, né? Aí muitas vezes a pessoa no outro dia tá
tá de ressaca, aí quer comer um monte de besteira, quer encher a cara de doce, enfim, aí pode atrapalhar bastante. Bruno, leite de vaca é bom para o ser humano? Sim, é bom para o ser humano. Tem um monte de estudo mostrando isso. Que o leite de vaca tem pancadas e pancadas de propriedades nutricionais interessantes. Rico em cálcio, rico em proteína, rico em vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Dependendo do leite, se ele é bem cultivado e não, sei lá, não é, por exemplo, ultrapasteurizado, ele vai ter alguns micro-organismos que são benéficos, enfim, tem uma série de benefícios, mas para algumas pessoas, por exemplo, intolerantes, talvez não vai se beneficiar tanto, ok? Aquele papo de que o humano é o único ser que toma leite de outra espécie é porque é o único que consegue ordenhar, né? É conversa fiada, pega ali um leite ali, joga ali para um cachorro, põe ali um gato para ver se esses outros mamíferos não vão tomar o leite todo, tá? Isso é conversa fiada. Cardio antes ou depois da musculação. Depende do tipo de cardio. Eu geralmente recomendo nas minhas prescrições depois, porque os treinos cardio que eu prescrevo, muitos deles, a maioria, é treino com a intensidade maior. É um volume menor, ou seja, menos tempo de treino, mas a intensidade maior. E se a pessoa faz o treino cardio antes da musculação, ela tende a ter um treino de musculação muito pior. Então eu preconizo depois da musculação. Na maioria das vezes eu vou indicar depois. Deixa eu ver se dá para responder mais um. Ups, calma aí. Calma que sumiu aqui. Creatina pode aumentar a incidência de cistite? Nunca li nada a respeito. Não sei dizer. Imagino que não. Qual a diferença de whey protein e whey vegano? Fornece a mesma concentração de aminoácidos? Qual o critério a usar cada um? Então vamos lá. O whey protein sempre é animal. Tá? O que é o whey protein? É proteína do soro do leite. Quando você vai fazer pega o leite ali, que vai fazer um queijo, sobra aquele sorinho amarelinho ali, esbranquiçado, aquilo ali é o whey protein, a proteína do soro. O whey vegano é uma proteína vegana, então eles pegam alguma fonte de origem vegetal que tem proteína e separa o carboidrato, as outras frações da proteína ali. E muitas vezes, dependendo da marca, eles arrumam o perfil de aminoácidos para ficar compatível ao whey. Então isso vai depender muito do tipo de proteína, da marca da proteína, mas no geral o whey protein é um alimento com a melhor qualidade do que a maioria das proteínas veganas que eu conheço. No geral, ok? Mas geralmente quem vai buscar o whey vegano é quem realmente tem, sei lá, interesse em ficar longe de alimentos de fonte animal. Tá? Então a maioria das pessoas vai se beneficiar do whey, até porque é mais gostoso e mais barato do que proteína vegana, pelo menos na maior parte. Eu acho que estamos ao final ali da nossa live, agora já são 22 horas, deve acabar em mais ou menos 1 minuto. Então, não se esqueçam de se cadastrar na lista VIP se querem receber as informações. Quem tem interesse ali na consultoria online, aproveita, porque em pouco tempo provavelmente eu vou fechar as vagas. Pode me mandar ali um direct ou entrar no meu site e que tenho certeza que não vão se arrepender, quem quiser, ok? Então, muito obrigado pela presença dos guerreiros que ficaram até o final. Até a próxima terça-feira. Um abraço. Fechei.